eu sou Suzana Barelli e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. E eu começo falando aqui desse texto do Estadão, O Universo de Borbulhas, no qual eu conto a saga do grupo Henkel Freixenet. O grupo, que é um grupo Henkel alemão, Freixenet espanhol, ele está lançando essa semana no Brasil mais um espumante. Agora é um espumante francês elaborado no sul da França pelo método Charmat. O método Charmat é um método em que você elabora os espumantes em grandes tanques, ao contrário do método clássico em que a segunda fermentação, aquela que dá origem às borbulhas, acontece dentro da garrafa. E por que eu estou falando especificamente desse produto? Porque esse espumante é o terceiro espumante francês do grupo que vai ser lançado em pouco tempo. Eles começaram com champanhe, depois um cremant de Loire e agora um espumante. E a ideia do grupo Henkel Freixenet é crescer no mundo das borbulhas. Eu estava conversando com a enóloga, que é a Glória, e ela estava me contando assim, que eles querem ter do espumante mais simples ao mais sofisticado, ao com mais complexidade, que no caso são os champanhes. E a ideia é manter o consumidor dentro dos produtos do grupo. E eles estão investindo fortemente nisso, apesar de não revelar números. E aí sempre fica a pergunta, e quando vai ter um espumante brasileiro da Freixenet? A Freixenet no passado já teve um espumante no Brasil, que ela fez em parceria com a Miolo, antes de ter tido a fusão Henkel-Freixenet, mas a operação foi descontinuada. Mas assim, com tanto espumante ao redor do mundo, há de se perguntar sobre o Brasil. E o outro ponto que eu queria chamar a atenção desses espumantes é que eles chegam ao mercado com uma garrafa super bonita, daquelas que depois que você termina de provar, você não quer se desfazer da garrafa, você quer utilizar como vaso para guardar água na geladeira, alguma coisa. Essa garrafa, vale destacar, ela é bonita, mas ela é diferente do Prosecco que a Freixenet tem, com uma garrafa que ela é toda cravejada, ela é linda também. E aí quando eu converso com a Glória, eu pergunto, ela fala assim, não, a gente aposta também na apresentação do produto, em trazer algo diferenciado, que o consumidor identifique com a marca deles e que faça com que ele vá para o produto dessa marca. Vamos ver o que a concorrência vai fazer a respeito. Esse espumante da Henkel Freixenet, ele é um dos diversos lançamentos de vinho que vai acontecer na ProWine. ProWine é uma feira de negócios do vinho, uma das maiores da América Latina, que acontece essa semana entre o dia 1º e 3 de outubro, aqui no Expo Center Norte. A ProWine, ela é o braço brasileiro da ProWine, que é uma importante feira de negócios que acontece em Düsseldorf, na Alemanha, e que disputa com a Wine Paris Vinexpo a liderança entre as melhores e as mais importantes feiras do mundo de negócios no mundo do vinho. A versão brasileira, ela cresceu muito do ano passado para esse ano, teve um aumento de área de mais de 30%, vai ter um aumento grande de lançamentos e pelo que eu percebi, tem muitos enólogos que estão vindo para o evento, ou seja, vai ter o vídeo da semana que vem, vai ter muita informação. E entre as novidades da ProWine, a gente vai ter um seminário de vinho e saúde, que eu achei bem interessante, eu espero conseguir acompanhar. Esse ano, a feira traz um espaço exclusivo para destilados, mostrando uma ampliação do negócio da bebida no Brasil, não focado apenas no vinho, mas também em outras bebidas alcoólicas. Eu quero destacar duas degustações dessa semana. A primeira foi um evento da Chef France com diversos produtores franceses do catálogo da importadora que vieram para o Brasil. E nessa degustação, dois vinhos me chamaram a atenção por uma característica particular. A gente está acostumado a valorizar os vinhos que tem, no caso da França, o AOC, que é a Appellation d'Origine Contrôlée, que é o mesmo DOC, que é a Denominação de Origem Controlada, que são categorias, são apelações ou denominações que garantem várias regras na elaboração do vinho, desde a origem da uva, conforme a regra, o quanto que um produtor pode colher dessa uva, quanto ele pode podar, tem várias regras que as DOCs trazem ao mundo do vinho. Só que tem categorias de vinho mais simples, denominações mais simples. Uma delas é o Vin de France. O Vin de France, ele não tem regra. Você pode fazer vinhos, por exemplo, você pode fazer um Chardonnay da Borgonha com uvas que você trouxe do Languedoc, que você trouxe do Loire, pouco importa. Ele só tem que obedecer às regras da Comunidade Europeia para poder comercializar o vinho no mundo europeu e também para exportar.
O que acontece muito é que essas denominações de origem, elas acabam por engessar os produtores. Vários reclamam que eles não têm liberdade, porque eles têm que cumprir certas regras. E elas acabam, em muitos casos, tornando o vinho mais caro, porque você tem que comprar, ou você tem que ter o vinhedo da região, você tem que seguir a quantidade de produção da videira e tudo mais. Tudo isso tem tornado o Vin de France uma apelação, uma denominação muito interessante para vários produtores. E o que aconteceu no evento da Che France é que 2 desses vinhos, eles eram Vin de France e eram vinhos bem interessantes. Eu vou deixar os nomes escritos aqui embaixo, mas um era um Chardonnay elaborado na Borgonha, mas não apenas com uvas da Borgonha, e o segundo era um Bordeaux branco. Os 2 como Vin de France, então com menos regras de elaboração, de plantio, de vinificação. Essas características da Vin de France, a começar por ter o próprio nome France, que ajuda na exportação do vinho, vem fazendo com que essa categoria cresça. No ano 2010, eram quase 500 produtores que tinham algum vinho classificado como Vin de France. Atualmente, a Vin de France representa 5% do total de produção dos vinhos franceses. As AOCs representam quase 50%, é 48%, 47%, se eu não me engano. E o Vin de France representa 15% das exportações francesas. E a última coisa que eu quero chamar a atenção é que aqui, para definir se um Vin de France é bom ou é ruim, vale a pena prestar atenção no produtor. Sei que não é fácil para todo mundo, mas um produtor, por exemplo, faz um bom Borgonha, quando ele decide fazer um Vin de France, ele vai fazer também um bom Vin de France, porque ele tem o jeito de saber elaborar. Isso faz toda a diferença. A segunda degustação que eu queria contar para vocês foi uma degustação da Inovini para apresentar os vinhos da Marquês de Cárcere. A Marquês de Cárcere é uma vinícola que surgiu em Rioja nos anos 70 do século passado e que foi uma das primeiras a fazer um Rioja mais moderno, vamos dizer assim. Ela abandonou as longas vinificações, as barricas de carvalho americano, para fazer vinhos elaborados em tanques de aço inox e fermentados ou amadurecidos em barricas francesas. Isso deixou o vinho da Rioja mais moderno e um estilo que agrada mais os consumidores. Bom, a Marquês de Cárcere acabou de mudar de importadora, agora está no portfólio da Inovini, e para marcar essa mudança ou essa chegada na Inovini, teve uma prova vertical do seu vinho premium, que é o Gaudium, que é um vinho elaborado principalmente com tempranilho, às vezes tem um pouquinho de graciano, mas é um vinho de muita complexidade e que só é elaborado em anos especiais e que eu gostei bastante de ter provado. Essa semana eu tive a oportunidade de conhecer a Vitis Lab. A Vitis Lab é um projeto da Bianca Verratti, que é uma profissional aqui do mundo do vinho, que eu acompanho bastante a carreira dela. Ela foi, por exemplo, a primeira mulher brasileira a conquistar o diploma, que é um dos estágios para quem está caminhando para fazer o Master of Wine. Eu lembro muito da alegria dela quando ela conseguiu o diploma e tudo o que isso significa em conhecimento no mundo do vinho. O Vitis Lab nasceu com a ideia de ser uma escola de vinho. Hoje é um espaço de degustação ou de ateliês, como ela chama, temáticos. E eu queria chamar a atenção porque é um espaço de vinho para degustação focado em rótulos de maior complexidade. Ela não concorre com a grande maioria das degustações, que muitas vezes são rótulos mais simples, mas ela procura rótulos de maior complexidade. Isso mostra um amadurecimento do mercado do vinho no Brasil, com consumidores procurando não necessariamente vinhos caros, mas vinhos mais complexos e entender um pouco mais desses vinhos e por que eles têm uma qualidade mais consistente. Eu quero registrar também as peripécias do enólogo Luiz Henrique Zanini por Portugal. O Zanini elabora os vinhos da Era dos Ventos e são uns vinhos de uma produção pequena, com pouca intervenção, que eu admiro bastante. E ele lançou recentemente um livro que também mescla poesias com as histórias dele no mundo do vinho. E agora o Zanini está em Portugal e ele fez uma degustação num lugar super charmoso, que são as caves da Nieport. Nieport é um dos bons nomes do Douro, né? O Dirk Nieport, que faz grandes brancos tintos e também fortificados. E o que eu quero chamar a atenção nessa nota é essa questão de produtores brasileiros. O Zanini não é o único, mas é um dos principais, que se preocupam também com a imagem dele no exterior.
O Zanini uma vez participou com bastante propriedade, com bastante sucesso numa degustação em Nova York, na época convidado pelo Patrício Tapia do Guia Descorchados, e agora está em Portugal promovendo o seu vinho. Eu acho que um dos caminhos para ampliar o mercado de vinho brasileiro é exatamente esse, é os produtores irem atrás de outros mercados, até para mostrar para nós brasileiros que eles conseguem sucesso em outros países. Das notícias internacionais, eu quero trazer aqui uma informação que eu dei na CBN na semana que passou, que é o seguinte: o governo francês, através do Ministério da Agricultura, reservou um montante de 120 milhões de euros, é muito dinheiro, para arrancar vinhedos. É isso mesmo, a França vive uma questão séria, que é o excesso de oferta de vinho. A oferta é maior do que a procura. Eu não estou falando isso dos grandes chateaus, das domaines mais charmosas, mas sim do vinho genérico, um Bordeaux, um Bourgogne, um Languedoc. Está sobrando esse vinho na França. E aí o que o governo está fazendo? O governo tomou essa decisão, né, de erradicar vinhas. Hoje a França tem ao redor de 800 mil hectares de vinhedos. A ideia com essa verba é tirar 30 mil hectares de vinhedos de várias regiões francesas. O produtor, para cada hectare de vinhedo arrancado, ele vai receber o equivalente a 4 mil euros, que significa um pouco mais do que 24 mil reais. E os produtores que aderirem a esse plano, eles estão proibidos de replantar vinhas até 2029. Esse é um caminho que o governo francês está lidando. Isso começou em Bordeaux, como eu mostrei aqui em vídeos no ano passado, né? Os produtores de Bordeaux se mobilizaram, fizeram diversas ações passeatas para conseguir verba para reduzir a sua área de plantio. E agora se espalhou para a França toda. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse resumo. Desejo que vocês tenham um ótimo fim de domingo e aproveitem para comentar, palpitar, curtir, compartilhar o vídeo com as notícias da semana. Obrigada pela audiência.